Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal, mais uma reflexão. Eu tenho lido esse livro aqui, ó. Opa, deixa eu. Aqui, ó. André Leclerc, Uma Introdução à Filosofia da Mente. É um livro muito bom para quem se interessa aí, né? Recomendo para quem se interessa aí em temas de filosofia da mente. Que é o que eu também, né, tenho me interessado por esses temas. Bom, a parte que eu estou lendo fala sobre o funcionalismo, né? A teoria que defende que a nossa mente funciona como um computador ou uma máquina parecida com um computador funciona, certo? Bom, quem está por trás das origens do funcionalismo é um filósofo chamado Hilary Putnam. No entanto, vou falar mais sobre outras ideias, né, e vou deixar ele um pouco de lado. Mas basicamente, né, ele formulou que, bom, o computador funciona assim, basicamente, nesse processo de input, meio e output. O que significa isso? Input é a entrada, o meio é simplesmente o local, né, um componente que serve para interpretar, né, e output a saída. A informação ela entra pela entrada, né, o input, ela é interpretada por esse meio, por esse componente, né, e sai pelo output, né. Bom, e é defendido que nossa mente funciona basicamente também por esse processo de entrada de informação, interpretação de informação e saída de informação, certo? Mas eu acho que assim, o funcionalismo ele começou a ser defendido com mais fervor depois de Alan Turing, certo? Quando ele postulou o problema justamente que ficou conhecido, né, como problema de Turing, onde uma pessoa é colocada, né, em frente a um computador, né, e esse computador recebe mensagens de dois lugares. Um é de uma pessoa e o outro é um computador programado para enganar, né, e falar como uma pessoa normal, certo? Falar numa linguagem, né, falar com a nossa linguagem, né, e falar como normalmente como nós falamos, certo? É programado para nos enganar nesse computador, nesse exemplo. E essa pessoa que recebe essas duas mensagens, certo? Essas mensagens desses dois lugares, tem que descobrir quem que é o qual, né? Quem que é uma pessoa, né? Ser humano, e quem que é o computador. A ideia é que, nesse exemplo, é que se o computador conseguir enganar sistematicamente, né, a pessoa que está sendo testada, é que o computador consegue ter uma mente humana, porque ele consegue se comportar, né, pelo menos na linguagem, como um humano se comporta, certo? E aí eu acho que o funcionalismo passou a ganhar força, né, por causa desse problema. Outra ideia, né, do funcionalismo é que nossa mente, né, seria como um programa de computador, né? Falando assim, mais assim contemporaneamente, né? Depois que surgiu, né, os softwares, né, os hardwares, a nossa mente seria um programa rodando em um computador. E o computador seria o cérebro, certo? E há essa comparação assim de que os neurônios
né, fazendo as sinapses, né? Quando passa a sinapse, aí o neurônio está ligado, portanto, equivale àquele sistema binário, né? Quando está passando sinapse por ele está ligado, então equivale a 1, e quando não está, equivale a 0. Né? Aí isso também é, digamos assim, uma comparação que eles fazem com o processo que o computador faz também, que é basicamente um construto, né, de uma linguagem binária. Bom, eu já queria fazer um comentário aqui muito provocativo do ponto de vista filosófico, né? E só que eu nem vou entrar assim nos méritos. Se a mente é uma máquina, né, se é um computador, o que a mente era antes de ser criado o computador, certo? Porque claramente isso é uma influência histórica, né? Isso é uma influência da cultura, né? Da época, né? Essas teorias surgiram depois, né? Que o computador foi criado. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito porque é uma influência cultural, ok? E eu acho que isso não é relevante, né? Se a gente quiser refutar mesmo eles. Vamos lá, galera. O funcionalismo ele é uma teoria que não, assim como as outras teorias da mente, não consegue responder de fato né, o que é a mente e as características essenciais assim da mente. Um problema que assim vou passar assim por cima falando qual que é o problema, um dos problemas da funcionalismo e das outras filosofias, das outras teorias filosóficas da filosofia da mente, é que elas são reducionistas, mas não reducionistas no sentido estrito da filosofia da mente, que significa basicamente que uma teoria reducionista da mente que reduziu a mente, né, que é algo não físico, ao físico, certo? Dizendo que a mente é o cérebro, ou algo parecido. Mas reducionistas no sentido de que, bom, reduzem a mente humana a somente uma parte da mente humana. Vamos lá. A máquina, o computador, eles conseguem, por exemplo, manipular símbolos. Essa é também outra ideia, né? Dividir, multiplicar, subtrair, né? Assim como uma máquina de Turing também faz, certo? No entanto, a mente humana não é só isso, entendeu? É um problema muito grande que existe no funcionalismo e também em outras teorias da filosofia da mente que tentam responder o que é a mente. Você identifica uma parte da mente como sendo todo. Eu identifico que a mente tem esse processo, né, que consegue manipular símbolos, dividir, subtrair, multiplicar. E identifica também que as máquinas conseguem fazer isso. Logo você faz essa relação. Isso é um absurdo, porque a mente ela é muito maior do que isso. Não é só isso. Isso é uma das atividades da mente. Uma das. Existe uma infinidade de coisas que uma máquina não consegue fazer e que nós conseguimos, certo? Só para citar alguns exemplos: imaginação, criatividade, emoção, desejo, razão, e vai uma infinidade de coisas. A consciência é muito maior do que essa atividade, certo? É muito maior do que simplesmente essa atividade de, enfim, entrada de informação, interpretação de informação, saída de informação, né? Ou manipulação de símbolos. Isso é muito maior. Outra ideia
né, que eles defendem é que, por exemplo, cada vez mais as inteligências artificiais, né, hoje, conseguem fazer atividades humanas. Por exemplo, e até melhor do que nós, né, na maioria das vezes. Por exemplo, jogar xadrez. Outro exemplo, guardar informações, certo? E até também servir como suporte técnico, né? Algumas inteligências artificiais servem para isso também. No entanto, olha só, não quer dizer que a inteligência artificial faz uma atividade humana que ela tenha uma consciência humana. Para uma inteligência artificial ser criada, precisa ali dela ser programada por um humano, certo? Que sabe justamente coisas relacionadas à nossa consciência e tudo mais. Se, por exemplo, se quiser fazer uma inteligência artificial para conversar, né, para servir de suporte técnico, vai ter que saber, por exemplo, uma interpretação, né, colocar coisas que ele mesmo sabe, né, da sua experiência, né, da linguagem nossa, né, interpretação de expressões e tudo mais da fala de um humano. No entanto, esse processo de input, né, interpretação de informação, né, passando pelo meio, e output, é simplesmente algo que não é dito assim totalmente, assim inteiramente que a mente humana é só isso, entendeu? É simplesmente como se fosse uma atividade de uma calculadora, é a mesma coisa de uma calculadora. A máquina ela consegue interpretar, por exemplo, que 2 mais 2 ou sei lá, 10 elevado a 100, enfim, fazer um monte de operações. Ela consegue, porque ela foi programada para isso, interpretar minimamente isso e dar uma resposta a um certo entrada de informação, certo? No entanto, ela não compreende isso, entendeu? A calculadora ela não sabe porque, sei lá, 10 elevado a 2 é 100. Ela não sabe porque 2 mais 2 é 4, entendeu? Ela não compreende isso, entendeu? Ela dá essa resposta justamente porque foi dado as instruções para ela e tudo mais, que as informações para ela saber essa correspondência. Mas isso é uma interpretação sintática. E nós temos uma interpretação sintática e semântica, certo? Nós interpretamos, certo, superficialmente algo e nós também fazendo sintática, interpretamos o uso daquele algo e nós interpretamos o uso e o significado, o sentido daquele algo, que é a semântica, certo? Então, nós não temos uma mente como as máquinas têm. E já respondendo assim, também aquela questão, se os robôs ou computadores têm consciência, algum tipo de consciência, certo? A resposta é não. Mesmo que, por exemplo, você pegue um robô que seja muito parecido com o humano, mesmo que a gente identifique, olha, o robô ele tem movimentos parecidos com humanos, faz expressões faciais como humano, ele fala como humano, ele não tem uma consciência, não tem, nem que fosse assim uma consciência diferente da nossa, não tem, porque justamente é igual eu disse, ele tem esse trabalho, né, as máquinas e os computadores, neles têm essa função de justamente ser puramente algo sintático, certo? Não, eles
estão, sei lá, fazem uma expressão, sei lá, de surpresa, né, ou de medo, ou se movimenta como humano, mas isso é porque justamente foram colocados neles, certo? Para ter essa resposta a certo, digamos assim, estímulo que vem, que eles identificam do externo, né? Uma condição para que tenha essa causa do externo. E essa é uma resposta. É a mesma coisa do trabalho de uma calculadora, que você coloca uma informação lá e, e quer saber qual que é o resultado e te dá esse resultado. É assim que funciona. Nós não funcionamos assim, certo? A nossa mente, nossa consciência é muito maior do que isso. Nós conseguimos fazer, certo, esse trabalho que uma calculadora faz, muitas vezes, né, dependendo das operações, né, de forma menos apurada, né, principalmente para quem não é de exatas, como eu, né, mas nós conseguimos, certo? É, mas ela não se reduz a isso. Existem muito mais coisas, certo? Como eu já disse, por detrás dessa, de, dessa dessas manipulações de símbolos, dessas operações que nós fazemos, que também as máquinas fazem. Tudo bem? Então espero aí ter respondido aí essas questões relacionadas a aproveitamento, né? E ter refutado o funcionalismo, né?